Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos estudando verdades essenciais da fé cristã e estamos agora no primeiro caderno desse estudo. Nós já estudamos o caderno 1, 2, 3 e agora voltamos para o caderno 1. E nós falaremos hoje sobre os profetas de Deus. Mas quero pedir que você possa se inscrever aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Que você possa também clicar aí no sininho para receber as notificações quando nós enviarmos um novo estudo da nossa igreja, uma nova programação ou a transmissão dos cultos da igreja. Nós queremos ler com os irmãos o texto de Deuteronômio, capítulo 18, e nós leremos do verso 15 ao verso 22, que nos diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunindo o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela graça do Senhor para conosco, por esse dia que o Senhor fez e nos deu, e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para o louvor da Tua glória. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, e ajuda-nos a contemplarmos as maravilhas da Tua lei. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, nós ainda estamos fazendo os cultos durante a semana de forma online e as transmissões, tanto do culto doutrina, no caso, o estudo do culto doutrina, estamos gravando e transmitindo, compartilhando com os irmãos pelos grupos de WhatsApp da igreja e redes sociais. E pedimos aos irmãos que estejam compartilhando esses estudos com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam ser influenciadas pela palavra de Deus. Queremos dizer aos queridos que o estudo dos profetas de Deus é importante, é interessante, e desde já quero fazer uma comparação. Primeiro, nós temos duas figuras importantes no Antigo Testamento: o sacerdote ou os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes, eles representam o povo diante de Deus e eles falam a Deus em favor do povo. Eles intercedem a Deus em orações, fazem orações intercessórias em favor do povo e oferecem sacrifícios pelos pecados do povo. Eles são os sacerdotes, mas também ensinavam a lei do Senhor para o povo, ou deviam ensinar a lei do Senhor para o povo. Os profetas, por outro lado,
eram homens chamados por Deus de entre o povo, de qualquer tribo. E os profetas do Antigo Testamento, eles foram pessoas que receberam um chamado único de Deus e que receberam suas mensagens de maneira sobrenatural, as quais deveriam transmitir a nós, o povo de Deus. Deus transmitiu sua palavra através dos lábios e dos escritos destes profetas. Os profetas, eles falam da parte de Deus para o povo. Os profetas representam Deus falando para o povo. Eles falam em nome de Deus. E eles falam a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Eles representam Deus diante do povo, no sentido de falar para o povo, chamar a atenção do povo. Enquanto os sacerdotes, eles falavam a Deus pelo povo, eles representavam o povo diante de Deus e falavam em favor do povo a Deus. Os profetas, eles representam Deus e falam em nome de Deus para o povo, para adverti-los, para encorajá-los, para repreendê-los, para castigá-los, para lhes trazer a mensagem de Deus. E nós devemos ter essa consciência que esses profetas do Antigo Testamento, que foram pessoas que receberam esse chamado único de Deus e receberam as mensagens da parte de Deus, uma mensagem sobrenatural, por meios sobrenaturais. Deus falou aos seus ouvidos, Deus falou em sonho, Deus falou em visão, Deus lhes concedeu uma teofania, uma manifestação de Deus. Anjos falaram com eles, se apresentaram diante deles, conversaram com eles. E essas mensagens que eles receberam de forma sobrenatural da parte de Deus, eles deveriam transmitir ao povo de Deus, a nós. Deus transmitiu, portanto, a sua palavra, a sua mensagem, através dos lábios e dos escritos, dos livros desses profetas. É o que nós podemos ver em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. A profecia, ela envolvia predição do futuro, pré-anunciar, e proclamação e exortação atuais da palavra de Deus a anunciar em seguida. Então, nós observamos, por exemplo, nessa questão da profecia. A profecia, portanto, ela envolvia uma predição do futuro. A gente vê isso lá em Isaías 53, que o profeta Isaías ele está predizendo, ele está profetizando, falando de algo futuro que iria acontecer em relação ao Messias. Então, o capítulo 53 do profeta Isaías é uma predição a respeito dos acontecimentos que ocorreriam na vida do Messias, Jesus de Nazaré. Então, a profecia envolve esse pré-anunciar, anunciar de antemão, anunciar antecipadamente, anunciar antes que aconteça. E aí, Isaías profetizou a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, de forma virginal, anunciou a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário, a nosso favor, anunciou, portanto, o sofrimento vicário do Messias por nós, 700 anos antes, aproximadamente, antes de acontecer, antes de Jesus nascer. Isaías, 700 antes de Jesus nascer e morrer por nós, Isaías falou desses acontecimentos. E também a profecia envolve a proclamação da mensagem, proclamar a mensagem de Deus, um conteúdo de exortação ao povo, de admoestação, um conteúdo, uma mensagem de conforto, de consolo, de ânimo, mas também uma mensagem que pode ser de exortação atuais da palavra de Deus, onde o povo deveria ser convencido de seus pecados e se voltarem para Deus, ou serem animados a continuarem confiando no Senhor, confiando em Deus. Os profetas eram revestidos de tal maneira pelo Espírito Santo que as suas palavras eram palavras de Deus. Eles foram revestidos de tal sorte pelo Espírito Santo que as palavras que eles falavam eram de fato palavras de Deus.
Por isso, as mensagens proféticas geralmente eram prefaciadas com a expressão, com a frase: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos. A gente vê isso, por exemplo, em Jeremias, capítulo 29. Jeremias diz de forma muito clara, versículo 10, Jeremias 29, versículo 10, ele diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aqui nós temos o profeta usando essa expressão. Assim diz o Senhor, deixando claro que aquilo que ele está dizendo não é sua mensagem. Aquilo que ele está falando não procede dele. Aquilo que ele está proclamando, pregando, profetizando, não pertence a ele. Não vem de sua cabeça. Não vem de sua particular elucidação. Mas vem de Deus. Por isso que ele diz, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Meus queridos, os profetas foram os reformadores da religião de Israel. Sim, os profetas do Antigo Testamento, eles eram os reformadores da religião de Israel. Eles chamavam o povo de volta à adoração pura e à obediência a Deus. Frequentemente o povo de Israel pecava contra Deus, se afastava do Senhor. E isso fazia com que Deus trouxesse juízo sobre Israel. Mas os profetas eram enviados por Deus para advertir o povo, para chamar o povo à conversão, ao arrependimento. E os profetas, portanto, eles buscavam, eles ensinavam, falavam, advertiam o povo para que eles reformassem as suas vidas espirituais, tornando a adoração a Deus uma adoração pura, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, e que o povo fosse obediente à lei do Senhor. Os profetas, eles estavam extremamente ligados, estritamente ligados à palavra de Deus, à lei do Senhor. O que eles pregavam, o que eles anunciavam, tinha a ver com a guarda da lei, a guarda da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor. Portanto, eles anunciavam o retorno do povo à obediência à lei de Deus, à palavra de Deus. Embora os profetas fossem críticos, por exemplo, quanto à maneira como a adoração dos israelitas frequentemente caía no ritualismo, no ritual formal, no mero ritual frio e mecânico, os profetas, eles não condenavam nem atacavam as formas originais de adoração que Deus havia dado ao seu povo. Ou seja, os rituais do sacrifício. Eles não condenavam a lei cerimonial, eles não condenavam os rituais que deveriam ser feitos, mas eles condenavam o ritualismo, eles condenavam o fazer por fazer, eles condenavam que o povo muitas vezes estava fazendo de acordo com o que estava prescrito, fazendo externamente o que estava estabelecido, mas o coração não estava lá no culto, o coração não estava lá no sacrifício, o coração não estava ali com fé viva e verdadeira, oferecendo aquela oferta para Deus efetivamente. E nós precisamos pensar se ainda não estamos assim, oferecendo a Deus um culto de acordo com as regras, de acordo com a liturgia, de acordo com o manual do culto, de acordo com a teologia sistemática, de acordo com a boa teologia reformada, mas o nosso coração distante do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o ritualismo. Os profetas não eram revolucionários nem anarquistas religiosos. Eles não estavam desfazendo a religião de Israel. Eles não estavam ali destruindo o judaísmo. Sua tarefa era purificar. Sua tarefa não era destruir a religião de Israel, mas reformar. Não substituir o culto de Israel, mas reformar o culto de Israel, para que ele fosse feito de acordo com as leis do Senhor que Deus havia dado a Moisés e ao povo de Israel. Os profetas
também se preocupavam profundamente com a justiça social e a integridade da sociedade judaica. Eram a consciência de Israel. Os profetas, frequentemente a gente vê os profetas falando sobre os israelitas serem justos, serem não apenas obedientes à lei de Deus quanto ao culto, mas serem obedientes à lei de Deus quanto a todo o comportamento que deveria o homem justo, o homem crente em Cristo, crente em Deus, crente no Senhor, deveria possuir em sua vida. Eram a consciência de Israel chamando o povo ao arrependimento quando estes estavam em pecado, quando o povo estava em pecado. Também eles funcionavam como promotores legais da aliança de Deus. Eles intimavam a nação por ter violado os termos da aliança de Deus. E aí a gente vê o profeta Elias julgando os profetas de Baal. A gente vê o profeta Jeremias anunciando o juízo de Deus contra Jerusalém. E este juízo acontecendo ainda com o profeta vivo e o profeta experimentando, vivenciando a sua profecia, vendo a sua profecia se cumprir diante de seus olhos. Meus queridos, eles intimavam o povo a se comprometer com Deus. A gente vê isso lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Em Isaías 6, a gente observa que os profetas falavam com autoridade divina, porque Deus os chamava especificamente para serem seus porta-vozes. Então, a gente observa lá em Isaías 6, Deus chamando o profeta Isaías para ser profeta de Deus. A gente observa também em Jeremias, mesmo novo, foi chamado por Deus para ser profeta, embora ele lute contra, embora ele não queira, embora ele relute em aceitar ser profeta de Deus, o Senhor diz, olha Jeremias, eu te escolhi quando você estava no ventre de tua mãe ainda. Então, a gente observa que Deus chamou os profetas e lhes concedeu a autoridade divina. Não herdavam sua função, nem eram eleitos para exercer essa função. Por exemplo, o último dos juízes é o profeta Samuel. O profeta Samuel é profeta, mas também era um juiz de Israel. E o que a gente observa é que os filhos de Samuel não andaram no caminho de seu pai, o profeta Samuel. Os filhos de Samuel não herdaram a profecia, não herdaram o ofício profético e também não herdaram o ofício de juiz de Israel. Então, a gente observa que o profeta não acontecia por herança. Diferente dos sacerdotes, sim, era por herança. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, da família de Arão, e estes ainda, os que nasciam ali na família de Arão, os descendentes de Arão, era da família de sacerdotes. Então, a pessoa exercia o sacerdócio porque nasceu filho de um sacerdote. Iria, portanto, exercer o sacerdócio. Mas no caso dos profetas, não. Deus chamou a cada um particularmente, independente da tribo, independente da função social que exercia antes de ser chamado para ser profeta. Meus queridos, o chamado imediato de Deus, juntamente com o poder do Espírito Santo, constituíam as credenciais dos profetas. Eles eram chamados especialmente por Deus e eles eram revestidos de poder pelo Espírito Santo, de forma que estas eram credenciais dos profetas. Os irmãos devem se lembrar que o moço do profeta Eliseu, ele aprendeu com Eliseu muitas coisas, porque conviveu com o profeta Eliseu e sabia que Deus ia chamá-lo, que Deus ia levar ao profeta Elias para si. Mas Eliseu ficou ali e disse que queria a porção dobrada do Espírito, da unção que estava sobre o profeta Elias. E Deus atendeu
a oração do profeta Eliseu. O que a gente precisa entender é que não é herdado, é Deus que dá, é Deus que confere, e era aquela presença divina, a unção, o revestimento de poder do Espírito Santo que era uma credencial para o profeta. E a gente vê isso claramente nesse episódio, ou na vida de Elias e do profeta Eliseu. Os falsos profetas também existiam naquele período. Os falsos profetas foram um problema grave para os israelitas. Ao invés de eles proferirem os oráculos de Deus, eles transmitiam seus próprios sonhos e opiniões. Ao invés de falar os pensamentos de Deus, a mensagem de Deus, eles falavam as suas opiniões, eles falavam os seus próprios sonhos, e não o que Deus tinha lhe revelado, porque eles não eram profetas de Deus. Dizendo, portanto, os falsos profetas diziam ao povo somente o que este queria ouvir, palavras boas. Os verdadeiros profetas, frequentemente, eles eram severamente perseguidos e rejeitados por seus contemporâneos. Justamente porque os verdadeiros profetas de Deus, eles se recusavam a comprometer a proclamação de todo o conselho de Deus. Eles falavam a verdade da palavra de Deus, falavam a mensagem de Deus, advertiam o povo, advertiam o rei, advertiam os governantes, e eles proclamavam a verdade do evangelho, pregavam a palavra de Deus de tal maneira que o povo acabava odiando a mensagem, rejeitando a palavra de Deus na boca dos seus profetas. Por isso, Jeremias foi perseguido, por isso Jeremias foi posto na cisterna, no poço com lama, e comeu pão e água. Por isso Jeremias sofreu, foi castigado, maltratado. Por isso Isaías, segundo a história, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Por isso os profetas eram perseguidos no passado, porque eles pregavam a verdade de Deus e o povo muitas vezes não queria ouvir a verdade de Deus. Os verdadeiros profetas, eles anunciavam todo o conselho de Deus. Geralmente os livros dos profetas, eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Essa distinção de profetas maiores e profetas menores não se refere à maior ou à menor importância do profeta para a história do povo de Deus, para a teologia bíblica. Não se trata disso. Se trata de que os seus escritos, seus livros serem maiores em volume, um livro maior ou um livro menor. Então, nesse aspecto, nesse sentido, nos escritos canônicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores, justamente porque eles escreveram mais capítulos, eles escreveram capítulos maiores, eles escreveram um livro maior. Os demais profetas, como por exemplo Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são considerados, chamados de profetas menores, porque os seus livros, seus escritos, são menores. Alguns desses livros têm um capítulo, outros têm 2, 3, 4, 5, 7, até 14, mas são menores no volume, são menores do que os outros 4 profetas que já mencionamos, que os seus livros são maiores, são mais extensos. É por isso que existe esta divisão de profetas maiores e profetas menores. Não se trata de maior ou menor importância deles para o cânon das Escrituras, mas se trata do volume, da extensão de seus livros,
no cânon. No caso, são livros menores ou livros maiores. Os apóstolos do Novo Testamento, eles possuíam muitas das características dos profetas do Antigo Testamento. Quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, nós observamos muitas semelhanças entre os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento. E os apóstolos e os profetas, eles são juntos considerados como o fundamento da igreja cristã. É isso que nós observamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, os apóstolos e os profetas, eles são o fundamento da igreja cristã. Sim, porque todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento são as bases, os alicerces do cristianismo. Meus queridos, a doutrina mais importante que eu e você devemos guardar, devemos conhecer e preservar em nosso coração é a doutrina das Sagradas Escrituras que já tratamos aqui. É a doutrina da inspiração das Escrituras, da inerrância das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras, da suficiência das Escrituras, da clareza das Escrituras e da autoridade das Escrituras. As Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. E nós devemos nos apegar ao cânon das Sagradas Escrituras. Nós devemos nos apegar a toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, porque sem esta palavra de Deus, nós não temos nada. Sem ela, sem as Escrituras, sem o Antigo Testamento e sem o Novo Testamento, nós não temos Jesus. O Antigo Testamento fala de Cristo, o Novo também. Então, se você abandonar as Escrituras, se você rejeitar as Escrituras, se você disser que elas não são a palavra de Deus, se você não acredita na verdade das Escrituras, então você perdeu Jesus e você perdeu todo o resto. Eu só conheço o amor de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Eu só conheço Cristo Jesus por meio das Sagradas Escrituras. Sem as Escrituras, nós perdemos o nosso Salvador. Compreenderemos que Deus existe, porque a criação, os céus e a terra, manifestam a glória de Deus, anuncia as obras das suas mãos, diz que há Deus. Mas sem as Escrituras, nós não temos um Salvador. Por isso, os profetas e os apóstolos, eles são os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da igreja, os fundamentos do cristianismo. Que Deus use de misericórdia para conosco, que nós nos apeguemos mais à palavra de Deus, que nós não apenas nos apeguemos à palavra de Deus, mas estudemos, examinemos as Escrituras e coloquemos a mesma em prática em nossa vida para a glória do Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso bem, em nome de Jesus, nosso Senhor. Eu desejo que todos possam aceitar esse desafio de examinar as Escrituras e obedecer às Sagradas Escrituras para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu.
Dá-nos a compreensão, mais uma vez, da Tua palavra e desse estudo e abençoa-nos, porque necessitamos de Ti e da Tua graça. Abençoa também a nossa nação, a nosso estado e a nossa cidade e ajuda-nos, ó Deus, a vencermos esta pandemia. Faz com que todos os laboratórios que estão produzindo as vacinas e remédios possam assim fazê-lo em massa, aos montões, para que toda a população, não apenas do nosso país, mas dos outros países também, possam ser imunizados em nome de Jesus, nosso Senhor, e todos possamos voltar às nossas atividades cotidianas como outrora. É o que rogamos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Eu peço que você se inscreva em nosso canal mais uma vez e clique no sininho.